Oi, pessoal, retomando aqui a nossa conversa sobre a cultura como patrimônio. E agora abordando pelo viés do agente cultural. Por que não produtor cultural, Paula? Porque o papel do agente ele é mais amplo, ele é mais profundo. E agora, diante de todo o conhecimento que a gente já tem nas mãos sobre o que é cultura e patrimônio, a gente tem que se empoderar do nosso papel como agente, como alguém que atua, como alguém que promove ações. Então, é uma dimensão mais ampla, mais profunda e que tem um olhar mais abrangente, né? Não só com foco comercial, e sim com foco social, cidadão, né? O papel do agente ele está diretamente ligado à sua comunidade, né? Onde ele atua. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou reforçar a nossa querida palavrinha identidade, que tilintou tanto aqui na primeira parte do nosso curso. E quero falar sobre mais duas palavrinhas importantes também aqui para o nosso repertório, para a nossa caixa de ferramentas. Identidade, alteridade e diversidade. Identidade, nós já vimos aqui a partir do que nós estudamos na primeira etapa, que a identidade são características do grupo social. A identidade é o conjunto de características do grupo social no qual o indivíduo está inserido. Alguns fatores, tais como a sua cultura, que a gente acabou de ver, história, território, idioma ou dialeto, são importantes para que um grupo compartilhe elementos identitários, elementos que todos conjuguem, elementos nos quais os integrantes daquele grupo se identificam, se reconhecem, tá? A identidade é delimitada pelo conjunto de características que um grupo reconhece e entende como sendo suas, envolvendo as manifestações que compartilham ao longo da vida. Então, a identidade, ela está intrinsecamente ligada, ela é a bandeira que norteia todo o conjunto, todo o repertório do que é cultura e do que é o nosso patrimônio, né? A identidade é a expressão disso, da cultura e do nosso patrimônio. E agora a gente vai se deparar com uma outra palavra que é super importante para o nosso repertório, que é alteridade, e que se relaciona diretamente com a primeira palavra, que é a identidade. A alteridade é um conceito um pouco mais complexo, e eu recomendo que a gente aqui só tá dando uma pincelada em todos, né, os assuntos que a gente está abordando, porque de fato são assuntos densos e profundos. Então eu quero plantar a pulguinha atrás da orelha de vocês para que vocês possam, em alguma oportunidade, cavar um pouco mais desse conhecimento a partir dessa pontinha de iceberg que eu estou apresentando para vocês. Então, alteridade é um conceito importante, porque ela é a relação entre o eu e o outro, né? Essa relação entre o que sou eu e o que é o outro é definida pelo conceito de alteridade. No conceito antropológico, o eu só pode ser entendido a partir da interação com o outro. Ou seja, eu só sei que eu sou eu porque existe alguém diferente de mim, correto? Se todos fossem iguais a mim, todos seriam eu. Parece filosófico, mas é bem mais prático do que parece. E a filosofia, ao contrário do que muitos pensam, ela é a expressão da prática. Ela é a volta da prática, é onde a gente processa. Então, é super importante que a gente tenha isso no nosso horizonte. Então, a noção do outro, assim como os hábitos e a dinâmica social adotadas pelos grupos sociais
que colaboram para o entendimento e assimilação dos mesmos conceitos no eu. Vou repetir isso. A noção do outro, assim como os hábitos e a dinâmica social adotados pelo grupo social, colaboram para o entendimento e assimilação dos mesmos conceitos no eu. Se eu tenho espiritualidade, religião, religiosidade, o outro também tem o direito de ter. Se eu tenho um conjunto de práticas onde eu expresso a minha culinária de determinada forma, com determinados insumos, com determinados equipamentos, o outro também tem o seu conjunto. A alteridade é muito, muito mais do que um conceito. É uma prática. Ela consiste basicamente em colocar-se no lugar do outro e reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem respeito e integridade, tal qual como a sua. Então, isso é um conceito / prática, assim, que é premissa para nossa existência, premissa para a manutenção da democracia, é premissa para manutenção da diversidade de conhecimento, de práticas, de culturas, para diversidade de patrimônios, né? Não existe ranqueamento do que é uma cultura legal, o que é melhor do que o outro, o que é erudito, o que o erudito numa escala de cultura vale mais do que o funk da favela. Isso não existe. Cada expressão, ela é o exponencial das práticas, do que é importante, do que é simbólico para cada grupo. E isso precisa estar bem assimilado para que todos os grupos possam se respeitar, para que todas as culturas possam coexistir. Senão, uma mata a outra, assim como nós vimos em anos e anos e centenas de anos de história, milhares de culturas sofrendo violência, milhares de pessoas sofrendo violência apenas por serem quem são. Isso é uma dimensão que me machuca hoje, pensar nisso. E é por isso que eu considero tão importante que esse conceito esteja introjetado e assimilado por nós, agentes da cultura. Porque nós temos que sair na frente nesse lugar de respeito e responsabilidade, sabe? Se nós queremos dar voz e visibilidade, luz e respeitabilidade às nossas crenças, nossas culturas e nossas práticas, nós devemos isso às outras culturas, às outras práticas. Então, o reconhecimento da alteridade Eu espero que você tenha feito o exercício, espero que você tenha descoberto coisas incríveis e que várias fichinhas tenham caído aí sobre quem você é e como você vai usar o seu repertório, as suas potências, o seu patrimônio cultural para avançar enquanto agente representante desse seu repertório. Então, para continuar, vocês munidos desse arsenal de identidade agora, eu quero perguntar para vocês qual é a nossa questão? Qual é a sua questão? A do seu grupo? A da sua comunidade? Do seu equipamento cultural ali onde você está inserido? A raiz de qualquer projeto está no problema ou na oportunidade que afeta determinado público. Na tentativa de resolver, essas pessoas têm ideias de soluções. E essas ideias são transformadas em ações, colocando em prática algo que mude a situação. Para tanto, são necessários recursos e aí estão os elementos do projeto. Elemento 1.
problema ou oportunidade. Elemento 2, ideias de solução. Quando a gente começa a pensar um projeto, a gente está pensando em solucionar aquele problema ou pensando em de que forma aproveitar da melhor maneira aquela oportunidade que apareceu. Então, os elementos do projeto são 5. Problemas ou oportunidades. 2, ideias de solução. 3, ações. Por isso que nós somos agentes. Terceiro elemento, ações. Quarto elemento, pessoas. Qualquer projeto só existe porque pessoas estão empreendendo. E o quinto elemento são os recursos materiais, né? A partir dos quais a gente consegue realizar todo o conjunto de ações que formam o escopo do projeto. Então, voltando à nossa primeira pergunta, né, que agora vocês vão ser perguntadores. Agentes culturais são eternos curiosos e perguntadores e pessoas que são inquietas na busca de alternativas, né, de transformação de realidade. Então a nossa questão, a nossa pergunta era: qual é a nossa questão? Qual é a raiz? O que nos leva a propor uma solução? Qual é o problema ou oportunidade que nos leva, que nos afeta? Para que a gente possa saber isso, a gente tem que realizar uma análise situacional. O que é a análise situacional? Nós vimos que os projetos surgem em resposta a problemas ou oportunidades. Dessa forma, é fundamental que haja um olhar para a situação, para a conjuntura que envolve a questão inicial, que origina o projeto. Isso deve ser feito sob diferentes pontos de vista e ângulos, para que se tenham diferentes visões sobre o assunto, para diminuir os riscos de erro na compreensão do que está sendo proposto. O que eu estou dizendo aqui é que é muito importante na hora de você elaborar um projeto, na hora de você colocar as suas lentes sobre uma situação, na hora de você fazer essa análise situacional, que você tenha feedback de outros pontos de vista, de outros pontos de visão, de outros momentos, que você se reúna com membros da sua comunidade, do seu grupo, para entender se o que você está enxergando enquanto agente é o que de fato o grupo enxerga, é o que de fato está sendo levantado para aquele conjunto de pessoas, né? Então isso é muito importante. O ponto de partida para qualquer análise situacional segue uma lógica quase que intuitiva. O percurso de analisar a situação e de decidir o que fazer com elas se mostra num fluxo dinâmico de pensamento e contínuo. Existe uma figura que vocês podem dar um Google agora, que ela vai aparecer aí para vocês de diversas formas. Ela é como se fosse um 8 deitado. Se chama formação dinâmica do juízo. A formação dinâmica do juízo sugere nessa forma de 8, né, que é um fluxo contínuo, as seguintes coisas. Primeiro, levantar os fatos, né? Qual é o nosso problema? Qual é a nossa oportunidade? Quais são os fatos? E normalmente a gente busca essas informações no passado, né? Ou esbarrando aqui no nosso presente. A partir desse levantamento, a gente tira as conclusões sobre isso. Esse é o caminho do conhecimento. A gente está conhecendo o nosso problema, conhecendo todo o conjunto de coisas que acometem uma determinada situação que a gente quer mudar, né? Ou uma determinada situação que nós temos a oportunidade de encaixar alguma coisa que nós já vínhamos fazendo, questões que já estão ligadas aos movimentos que vocês estão inseridos, enfim. Primeira etapa, lá naquela primeira orelhinha do 8, identificar os fatos e tirar as conclusões. Esse é o caminho do conhecimento. Aonde esse 8 se cruza, né, no meio desse 8, é o nosso presente, que é o nosso projeto que a gente ainda vai criar, que não existe.
né? Para que a gente possa avançar na direção do que a gente vai propor, a gente tem que entender quais são os nossos objetivos. E isso é algo assim para o resto da vida. O objetivo é sine qua non para a gente poder tirar o nosso bloco da rua. Quer dizer, tirar não, colocar o nosso bloco da rua, tá? Então a gente passa daqui, identificou os fatos, tiramos as conclusões e vamos para o ponto 3, lá no topo da orelhinha do 8, que são os objetivos. Quais são os nossos objetivos? E o quarto ponto, que é fazendo a outra dobrinha aqui do nosso 8, que são as possibilidades. O que a gente consegue fazer diante dos nossos objetivos, diante das conclusões que a gente tirou pesquisando sobre os fatos. Qual o caminho que a gente vai escolher, qual a direção que a gente vai tomar para realizar o nosso projeto, para elaborar esse projeto, tá? Então, quando nos perguntamos como fazer para melhorar essa situação ou como chegamos nesse ponto e como vamos sair dele, o movimento de análise situacional começa. Sem a análise da situação anterior à intervenção do projeto, não há parâmetro para estabelecer objetivo nem para mensuração dos resultados. É essa base, é essa análise situacional que vai justificar o seu projeto. É a base que justifica que essa ação que você está querendo promover exista, seja realizada. Então, olha a importância de fazer essa análise. Delimitar o público-alvo do projeto é determinante para a análise situacional, pois é a partir dele que são definidas as ações para os alcances dos objetivos e indicadores de avaliação. Lá no futuro, depois que o projeto estiver realizado, quando você entrega os resultados dele, eles têm que estar balizados, eles têm que estar parametrizados pela análise situacional, que justificou a existência do seu projeto, a realização dessas ações, para comparar como era e como ficou, se foi efetiva a transformação que vocês quiseram promover. Então, é muito importante que vocês mergulhem nesse contexto e delimitem com muita clareza que público-alvo é esse, né? Porque assim, eu não posso chegar oferecendo, por exemplo, um churrasco para galera vegana, correto? Eu vou tomar maçã na cabeça, vão tacar maçã na minha cabeça. Entendeu? Então, eu preciso saber se o que eu tô pensando tá alinhado, e é importante também que esse contexto onde você se posiciona como agente cultural diante de um grupo, você tem que ouvir o grupo e você precisa estar atento a quem tem lugar de fala nessa proposição, sabe? Eu quero que vocês façam essa reflexão sobre o público-alvo. Só um minutinho. Retomando aqui, sobre o público-alvo. É importantíssimo que vocês observem, ouçam e legitimem os lugares de fala. Não é porque eu sou uma mulher branca que eu não posso falar sobre o feminismo negro. Eu tenho que falar a respeito do tema do alto da pessoa que eu sou e respeitando os lugares de fala de quem tem a experiência e a vivência do lugar da mulher negra. Então, isso é um lugar importante, a gente relembra lá a nossa palavrinha alteridade, entender e respeitar quem é o outro, saber quem sou eu, saber quem é o outro e fazer com que esse diálogo seja fluido. A gente está falando das mesmas coisas e a gente está trazendo os conceitos desse âmbito, efêmero que é aqui da nossa cabeça para prática,
né? A cultura como patrimônio é uma aplicabilidade prática, é uma aplicabilidade, é uma redundância isso, de todos esses conceitos, né? Então, o público-alvo, ele tem que estar absolutamente rastreado, sabe? Para você falar a coisa certa para as pessoas certas, para você fazer uma oferta certa e para que você possa promover transformações, né? Então, avançando. Delimitar o público-alvo do projeto é determinante para a análise situacional, pois a partir dele serão definidas as ações para alcançar os objetivos do projeto e os indicadores de avaliação. A pergunta aberta ou a pergunta geradora, que é aquela pergunta que a gente fez lá atrás, que motiva o projeto, qual o nosso problema, qual a nossa oportunidade, ela é naturalmente baseada na empatia do grupo idealizador para com seu público-alvo. É muito natural que jongueiros proponham projetos que favoreçam o jongo, né? Que favoreçam a manifestação jongo, que fomentem o jongo, por essa empatia, sabe? Então, objetivos são traduzidos em estratégias e implementados por projetos. Tudo isso que a gente acabou de dizer sobre delimitar, fazer uma análise situacional, delimitar o nosso público-alvo, tá lá dentro da medula do projeto, que são os nossos objetivos. Lá atrás, quando a gente falou sobre delimitar os objetivos, né? O que a gente vai fazer diante daqueles fatos, as conclusões que nós tiramos, quais são os objetivos e as possibilidades para a gente poder escolher o caminho. Então, ter esses objetivos definidos é absolutamente condicional para você ter um projeto bem elaborado. Objetivos bem definidos devem ser específicos, mensuráveis, realizáveis, relevantes e dentro de um prazo. Isso é uma regra prática chamada objetivos SMART. SMART é a sigla para todos esses itens que eu acabei de citar, só que em inglês. Então, se vocês quiserem saber inglês, dá aquela googada, mas em português, SMART significa específicos, mensuráveis, realizáveis, relevantes e dentro de um prazo. Tá? O projeto não é apenas um documento, ele é um processo de trabalho, uma cadeia de produção feita por pessoas, né? A gente tá batendo nessa tecla porque é de fato importantíssimo que a gente tenha isso muito claro, sabe? O que dá alma e força a qualquer iniciativa são as pessoas. É para elas que nós fazemos os projetos e é a partir delas que os projetos são feitos, né? Então, é um âmbito muito diferente do desejo, sabe? A gente está falando de transformação, a gente está falando de agente, sabe? Então, é super, hiper importante que diante desse conhecimento que a gente está acessando sobre cultura e patrimônio, que a gente converta isso, né, quando formos realizar os nossos projetos, elaborar os nossos projetos, que a gente converta isso em ações, né, que a importância desses conceitos ela esteja revelada no que o projeto propõe, né? Só dessa forma que a gente vai ter a transformação efetiva, sabe? É só dessa forma que a gente vai ter projetos que caminhem junto com os seus grupos, que sejam aderidos, né? Que tenham representatividade. Então, é super importante que vocês revisem esses conceitos que a gente falou na primeira etapa da aula, para que vocês possam começar a pensar, se pensar como agentes, diante de
todo o seu repertório identitário, de tudo que você é, de toda a sua identidade, de tudo que você, de todos os arquétipos que te representam, para que você possa extrair da melhor forma a expressão da matéria-prima que vai forjar o projeto. Então é super, hiper importante que vocês estejam atentos a todos esses pontos que nós revisamos. As palavrinhas mágicas da nossa caixa de ferramentas: identidade, alteridade, diversidade. Que vocês tenham feito o exercício de vocês, né, que é a sua identidade aí, o registro de quem você é, de onde você está, do grupo ao qual você pertence, de todos os signos que te representam, que você possa, a partir disso, identificar as questões e as oportunidades que orbitam ali o teu ambiente enquanto agente cultural, que você possa, a partir disso, fazer uma análise dessa situação, né, com um olhar profundo sobre o que você está investigando, né, a partir desses pontos que nós levantamos, para então entender quem é o seu público, quais são os seus objetivos e aí saber quais são as estratégias para que você possa implementar esse projeto, esses projetos que vocês vão elaborar, gestar e realizar. Então, a próxima etapa aqui da nossa aula, a gente vai falar efetivamente dos projetos, né? A partir desse repertório que a gente reuniu até agora, e a gente vai falar de projetos autenticidade, impacto e transformação. Vejo você no próximo módulo.